Graça e paz, irmãos. Senhor, nosso Deus, Deus soberano, Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Tu és aquele que dá a vida, aquele que tira a vida. Tu és supremo, Tu és exaltado. Nesse momento nós Te louvamos por tudo aquilo que já pode ser oferecido a Ti nessa manhã, não só nessa congregação, mas em todas as congregações que confessam, que exaltam o Teu nome. Nós confessamos ainda a presença do pecado em nós, que atrapalha ouvir a Tua palavra, que atrapalha ministrar a Tua palavra, como ela deve ser ministrada e como ela deve ser ouvida. Mas nós não devemos nos acomodar com a presença do pecado, porque também nós temos a presença do Espírito Santo, que nos leva a Te pedir perdão quando percebemos que não permitimos que o Teu Espírito dirija o nosso espírito no temor, na reverência, na atenção. Louvamos a Ti por essa manhã, louvamos a Ti por cada família aqui representada. Nos levantamos como intercessores para clamar pela a salvação da família, ó Deus, pela restauração da vocação de pais, pela restauração de esposo, de esposa, e que Teu Espírito Santo abra a mente dos pais e dos futuros pais para compreenderem a grandiosidade do que é ser pai, do que é ser mãe, da contribuição que pode ser dada ao Teu reino, quando o Teu povo ouve essa palavra, a Tua lei. Guia-nos nessa manhã pela Tua graça e bondade, é o que Te pedimos no poder do nome de Jesus. Amém. Irmãos, na minha oração eu não pedi perdão a Deus por um pecado específico, que é o pecado da ansiedade que me acomete toda vez que eu tenho que vir aqui, desde o dia anterior, né? Então parte da preparação é pedindo perdão a Deus pelo meu pecado da ansiedade, né? Mesmo o pastor F dizendo, Cláudio, ele casa, mas é uma casa que causa temor, né? E espero que o meu nervosismo mais uma vez não atrapalhe a ministração, pela graça de Deus. Antes de começar de forma mais específica ao assunto dessa manhã, eu não sei se eu vou conseguir assim corresponder à expectativa quando Bruno fez a proposta de expor o 5º mandamento, porque sempre que eu falo sobre o mandamento, eu recorro ao Cátesis Maior deste místico comentado, e lá o 5º mandamento é dividido mais ou menos em 8, 10 respostas, e cada resposta, em 8, 10 perguntas, e cada pergunta tem 6, 7 subperguntas para expor a pergunta principal, ou melhor, a segunda pergunta principal, que a principal é expor, honra teu pai e tua mãe, né? Mas assim, na semana que Bruno me comunicou para vir até aqui, nós também estávamos começando a expor esse mandamento lá na congregação, porque a gente estava repetindo o estudo da lei do Senhor, e quando o Bruno falou, tinha 2 semanas que nós tínhamos começado, e ainda temos mais umas 3 semanas para expor. Então, o que eu fiz foi pegar algumas perguntas específicas, porque normalmente não teria condição, teria que fazer um mutirão de 24 horas para a gente tentar expor na forma como o Catecismo Maior expõe, né, que para mim é a mais, para minhas limitações, é o que eu consigo estender assim, o mandamento de uma forma tão detalhada como é feito ali no catecismo, né, no comentado. Antes de ler o texto, eu gostaria de contar uma experiência bem simples. Há alguns meses atrás, um colega de adolescência, né, que nós somos colegas aqui no Serrazama, esteve aqui em Xique-Xique, de volta, de passeando, né, e de mais de 20 anos, ele já é pai, suas filhas já estão casadas, né, e naquela conversa ele diz assim, olha Cláudio, graças a Deus, a minha família está integrada, né, na obra do Senhor, né. Minha filha mais velha, ela é diretora do departamento de programação da igreja, e a outra, né, faz parte do departamento infantil, e ele contando com muito entusiasmo, e na hora, a nossa mente começa a trabalhar, né, diz, por que retornar a essa ideia medieval, né,
da época antes da reforma, em que estar integrado na obra do Senhor é ter um cargo na igreja. Porque quando você atenta para o dever que envolve ao quinto mandamento, né, feliz a igreja, a congregação, que tem, né, uma grande porcentagem dos seus pais integrados no ministério da sua casa, do seu lar, né? E porque essa ideia tem que ser combatida, porque era essa ideia que prevalecia antes de Lutero, em que os santos, os mais santos, eram os monges que se retiravam do mundo, né, para dedicar ao jejum e à oração, e ali estavam os mais santos, né? E de uma forma modernizada, essa ideia também chega à igreja moderna, contemporânea, em que parece que os mais santos, os mais integrados, são aqueles que têm algum cargo, que são necessários, que têm essa utilidade, né? Mas que diante de Deus, Lutero diz o seguinte: quando um filho obedece ao pai, isso é muito mais grandioso diante de Deus, do que aquele monte de vigílias, de jejuns, de orações que os monges fazem nos mosteiros e que não tem nenhuma utilidade a não ser promover o orgulho deles de achar que são mais santos porque estão jejuando e porque estão afastados do mundo no contexto deles. Então, nós já conversamos sobre isso. Lutero resgatou essa ideia, né, da grandiosidade diante do reino de Deus se manifestando nos nossos lares, quando as vocações estão sendo exercidas, né, no temor do Senhor. Indo para o livro de Êxodo, capítulo 20. Então, Êxodo, capítulo 20, verso 1 e 2. Diz o seguinte: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Indo para o verso 12, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Duas perguntas que antecedem a exposição do quinto mandamento, seguindo a sistematização desse catecismo maior. Primeiro, relembrar o que é a lei moral, que nós estamos estudando, aplicando, depois aplicaremos no contexto de lar, né? A lei moral é a declaração da vontade de Deus à raça humana, dirigindo e obrigando a todos a sua obediência pessoal, perfeita e perpétua, no íntimo, na disposição de todo o seu ser, na alma, no corpo, e no cumprimento de todas aquelas obrigações de santidade e retidão, prometendo vida, se cumprida, e ameaçando de morte, se quebrada, né? Então, essa declaração da vontade de Deus, lembrando que aqui vontade não é no sentido de meramente um querer, mas a vontade decretiva, a vontade autoritativa de Deus, e harmonizando a ideia de bondade e severidade de Deus, termina assim: prometendo vida, se cumprida, e ameaçando de morte, se quebrada, né? Lembrando também da inteireza, né, da lei de Deus, que é um todo para ser obedecida. A outra pergunta que eu gostaria de compartilhar, que eu acho interessante, é a pergunta 97, quando diz o seguinte: que utilidade particular tem a lei moral para os regenerados? Lá no catecismo fala sobre a utilidade da lei, da forma geral, a utilidade da lei aos não cristãos ou não regenerados, e a utilidade da lei aos regenerados ou aos cristãos, né? Então, a utilidade da lei aos regenerados é assim: embora os regenerados e crentes em Cristo sejam libertos da lei moral como pacto de obras, de sorte que por elas não são justificados nem condenados, ela, além de utilidade geral, que são comuns a eles e a todos os homens, é particularmente útil para lhes mostrar o quanto são devedores a Cristo, por haver Ele cumprido e suportado a maldição da lei em lugar deles e para o bem deles.
e assim os levar a serem mais agradecidos e a manifestarem gratidão por maior zelo e se conformarem a ela como sua regra de obediência. Só para os irmãos entenderem isso aqui, vou repetir 3 aspectos, assim, por que os regenerados, qual a utilidade da lei para a igreja, né? As 3 que eu destaco é o seguinte: a lei mostra ao crente quanto ele deve e está obrigado a Cristo, que cumpriu as exigências da lei e suportou o castigo no lugar deles. A lei incentiva o crente à gratidão a Deus pela redenção que ele supriu em Cristo. A lei moral é o padrão de obediência do crente, não para que obtenha a vida pela obediência a ela, mas para expressar a sua gratidão a Deus pelo dom gratuito da salvação. Resumindo, é que se nós rejeitarmos a lei, nós não temos como ter uma ideia correta da grandiosidade da salvação. Se nós não valorizamos a salvação, nós não teremos motivação correta para submeter a nossa casa, o nosso lar, à lei do Senhor. E não iremos manifestar gratidão a Deus porque somos salvos. Nem iremos também ensinar os nossos filhos a buscarem a salvação e serem gratos pela salvação. Esse princípio aqui, ela se aplica na lei como um todo, né? Mas eu estou aplicando de uma forma específica em relação ao 5º mandamento. Então, pela lei, nós pais mostramos aos filhos o quanto nós somos devedores a Cristo. Nós manifestamos no nosso dia a dia que nós temos consciência do que Cristo suportou em nosso lugar, levando o nosso castigo. Nós somos gratos a Deus pela redenção que Ele supriu em Cristo. Nós obedecemos a Cristo, não para que obtenhamos a vida pela obediência, mas para expressar a nossa gratidão. Então, num contexto de lar cristão, tudo é feito com esse propósito de se manifestar. Nós somos gratos a Deus pela salvação. Nós somos gratos a Deus porque Cristo é o nosso Senhor. E isso, lembrando o que o autor fala, que o primeiro campo missionário seu, né, vocês já ouviram isso? O primeiro lugar onde você como pai evangeliza é aonde? Na sua casa, né? Testemunhando a respeito dessa transformação, testemunhando a respeito dessa consciência que você tem, você foi redimido através do sangue de Cristo. E tem motivação maior para nós estarmos clamando a Deus, buscando em Deus, né, de como liderar os nossos lares, né, seguindo essa compreensão, seguindo essa motivação correta, assim, olha, nós somos salvos por Cristo. Esse lar está sendo salvo por Cristo. A salvação se manifesta no dia a dia. A salvação se manifesta na forma como os problemas são resolvidos. A salvação se manifesta como o esposo respeita a esposa e vice-versa. A salvação se expressa como os pais exercem a sua autoridade, porque é uma autoridade delegada por Deus, e eles darão conta a Deus dessa autoridade que lhes foi conferida. Eles têm cuidado para não serem acusados diante do tribunal celeste de improbidade administrativa nos seus lares. A lei nos leva a isso. Mas depois temos queremos compartilhar com os irmãos sobre a importância de valorizar, né, o prefácio dos 10 mandamentos, que é o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão ou da servidão. Por que isso é importante? Eu ainda não tive a curiosidade de contar de quantas vezes Deus fala antes da libertação do povo do Egito: liberte meu povo para que eles possam o quê? Me cultuar, me servir, né? Várias vezes, não só diante de Moisés, mas diante do próprio faraó. A motivação, o propósito de Deus para libertar o seu povo do Egito era o quê? Para que eles pudessem cultuar, servir, né? Segundo o culto que foi estabelecido naquele contexto ali da aliança do Velho Testamento. Então, por que nós devemos valorizar o prefácio? No prefácio que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus manifesta a sua soberania como o Senhor, o eterno, o imutável, o onipotente, aquele que existe de si e em si,
e que traz a existência de todas as suas palavras e obras. Aquele que é o Deus do pacto, tanto com o antigo Israel, quanto com todo o servo do seu povo. E assim como livrou Israel da servidão do Egito, Ele também nos liberta do nosso cativeiro espiritual, e que, portanto, somente a Ele devemos receber como nosso único Deus, para guardarmos todos os seus mandamentos. Tudo isso aqui não são palavras minhas, eu estou apenas lendo o que o autor coloca ali na exposição do prefácio, dos mandamentos. Deus manifesta a soberania. Deus diz: eu sou o eterno, o imutável, eu sou o Criador, eu sou aquele que pelo poder da palavra trouxe à existência todas as coisas, e que pelo poder da palavra traz salvação, e que pelo poder da palavra vai dirigir a casa de todos aqueles que se submetem a esse governo, que foram libertos do domínio do pecado. E termina assim: a Ele devemos receber como nosso único Deus, para guardarmos todos os seus mandamentos. Alguma novidade? Não. Nós assinaríamos embaixo disso aqui, com certeza, pelo menos teoricamente, mas temos que ver as implicações do que é você reconhecer Deus como o seu Deus soberano, como indivíduo, o seu Deus soberano no contexto de lar, no contexto de igreja e no contexto de sociedade. Esse prefácio é importante porque ele faz parte dos mandamentos e constitui o alicerce do mandamento. O prefácio fixa as razões porque temos a obrigação de obedecer. O prefácio assenta o fundamento porque nós somos responsáveis por duas coisas importantes: reconhecer que Deus é soberano e ser grato a Ele pela sua obra de libertação. Aí o autor faz o seguinte comentário: é uma tragédia ensinar os 10 mandamentos às crianças, quase sempre omitindo o seu prefácio, como se ele não fosse importante. E ele diz: é uma lástima, ele falando no contexto dos Estados Unidos, em que muitas vezes nas escolas dominicais faz aquele quadro muito bonito, colocando os 10 mandamentos assim, mas onde está o prefácio? Onde está Deus dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da casa do Egito, da casa da escravidão. Esse prefácio diz assim: de quem é essa lei? A quem pertence a lei? Quem é o autor dessa lei? E ele diz: quais são as consequências quando nós não valorizamos esse prefácio? Essa é a tendência na ênfase moral de que a lei moral está centrada em Deus. O prefácio estabelece a autoridade que respalda a lei moral. Desprezar a importância do prefácio é desprezar a importância da fonte da lei. E isso vai comprometer a forma como nós compreendemos os 10 mandamentos. O que ele fala é que, como consequência da ausência da explicação desse prefácio, das implicações desse prefácio, é que a lei de Deus fica parecendo que é simplesmente uma lei moral que foi criada pelos homens, uma lei que foi sendo compilada ao longo dos séculos, em que as pessoas foram vendo: olha, isso aqui funciona, então vamos colocar como lei, E ele fala mais adiante que através do prefácio nós podemos compreender a grandiosidade dessa redenção. Ele diz o seguinte: porque o prefácio dos 10 mandamentos cita que Deus libertou Israel do Egito. Devemos compreender que a salvação vem em primeiro lugar e a guarda dos mandamentos segue a ela. Não podemos nem mesmo começar a obedecer aos mandamentos de Deus até que tenhamos sido redimidos do reino de Satanás. Do mesmo modo que o povo de Israel não podia guardar de fato a lei de Deus até que foram libertos da escravidão do Egito. Não somos salvos por causa da obediência, somos salvos para a obediência. Desde a queda de Adão, que a redenção tem sido a base da obediência. A obra da redenção de Deus impõe-nos a obrigação de obedecer à lei de Deus. Todos os homens têm a obrigação de obedecer à lei de Deus, em razão da relação de Deus como Criador. Mas o povo de Deus impõe-se a obrigação de obedecer, porque Deus é o nosso Redentor. Quando eu estava lendo isso aqui,
eu sempre percebo o perigo que nós, como povo de Deus, temos assim: isso aí eu já sei, né? Isso aí eu sei de cor e salteado. Reconhecer que Deus é soberano, todo o povo, cristão ou não, deve reconhecer. Mas o povo de Deus compreende que Deus é soberano como Criador, que Deus é soberano como Redentor. E aí, compreendendo o que é essa redenção, é que vamos aplicar o princípio repetido por Paulo, que diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E qual é o nosso maior desafio para desenvolver a nossa redenção do nosso cativeiro espiritual, se não for nas nossas casas? É lá que acontece o rame-ramo do dia a dia, né? Nós vamos colocar mais adiante por que isso é tão importante, como Deus colocou o lar realmente, como é onde vai acontecer a manifestação que nós compreendemos que a nossa redenção, a nossa salvação custou um preço caríssimo, que foi o sangue de Cristo vertido na cruz. Isso nós aprendemos. Como compreendemos qual a relação entre a casa da servidão no Egito e a nossa servidão que nós fomos libertos no nosso dia a dia. A terra do Egito não é apenas um lugar literal de servidão do povo de Deus, mas também simbolizava a escravidão espiritual do pecado. Cada filho de Deus foi remido de uma casa de servidão, grandemente poderosa, cruel e tirânica, que a escravidão do Egito infligia. Essa declaração no prefácio dos 10 mandamentos leva-nos a entender que, como crentes em Cristo, fomos libertos da amarga escravidão, e que essa libertação não deve à nossa própria conquista, mas foi realizada pelo poder soberano e onipotente de Deus. Quando eu leio isso aqui, eu lembro, meus irmãos, que às vezes nós estamos em alguma situação de aconselhamento, né, pessoal ou de casais, e é interessante quando você cita algo da lei de Deus e as pessoas permanecem numa indiferença tão grande, né? Assim diz: olha, e daí? O que é que tem a ver com isso, né? E muitas vezes você se depara com cristãos de décadas de igreja, né? E que você fala: olha, mas a Bíblia diz isso, e você não percebe esse temor, essa reverência, essa consideração em relação à palavra. Isso é uma ignorância, desculpe o termo, em relação ao reconhecimento o que significa essa redenção. Porque a redenção aplicada no dia a dia, ela vai manifestar a sua compreensão, como você resolve os problemas, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, né? A redenção se aplicando no contexto da sua vida, quando você tem que abrir mão dos seus sentimentos, do seu querer, para que a palavra comece a prevalecer na sua casa, para que essa liberdade dessa escravidão se manifeste na vida do lar. Assim como a escravidão aí no Egito era uma escravidão tirânica, perversa, né? Tanto o pecado como aquele que reina usando o pecado, o próprio diabo, ele é perverso, né? Ele veio para destruir, ele veio para roubar, né? E muitas vezes nós, como povo de Deus, estamos mais sendo influenciados pela perversidade tirânica do diabo, de que pela graça do Espírito Santo de Deus, nos conscientizando que nós somos um povo salvo, nós somos um povo redimido. Então, compreendendo esse prefácio, quando Deus diz: eu sou o Senhor. Fazendo uma pausa aqui, um tempo atrás eu estava lendo um livreto do pastor Joel Bick, né, sobre família, e eu disse assim: é interessante, por aquilo que o pastor Joel Bick fala, da obrigação dos pais conversarem com os filhos, ensinarem os filhos, pastor Everton, nós teremos que programar um curso de teologia sistemática básico para os pais, né, para que eles fossem capacitados a conversar isso com os filhos. Parece uma ideia assim um pouco esdrúxula, mas seria interessante, assim: vamos sentar pais, né, pais e futuros pais, vamos ver o que você compreende sobre isso. Deus é soberano, né? Dos atributos de Deus, né?
a respeito de Jesus Cristo, qual a influência da divindade e da humanidade de Cristo no seu lar, na sua casa, né? Qual a influência da intercessão do Espírito na sua vida e como isso manifesta na sua casa. Então, se nós sentássemos com os pais, não dentro de um tempo definido, mas quem sabe usar um ano para isso, né? Um mês, eu estou aqui divagando, imaginando, né? Onde os pais, os futuros pais, estariam se reunindo para estudar, né, as doutrinas básicas do cristianismo e ver de que forma você pode repassar para o seu filho, né, nas suas palavras, dentro da sua limitação. Não é necessário um certificado, né? Mas seria interessante fazer isso. Tem quem sabe pegar um livro de Weinegrüder, né, em que ele seleciona alguns tópicos básicos a respeito em que você deve crer, né, que parece ser um livro para novos convertidos, mas quando você começa a compartilhar com velhos convertidos, você vê que eles têm muito o que aprender. Né? Coisas que foram esquecidas, que não foram valorizadas, mas que agora eles têm talvez uma maturidade maior para absorver isso, né? E saber que esse ensinamento, ele é importante na vida dos pais. Lembrando também, né, antes de continuar, que adiantando um pouco o texto de Deuteronômio 6, quando Deus mais uma vez diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio 6, verso 4 em diante. Aí Moisés diz, né, falando, autorizado por Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aí vem o verso 6 que diz o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que são essas palavras estarem no coração? E aqui no contexto de lá, essas palavras estarem no coração dos pais. Você não ensina aquilo que você não sabe. No reino de Deus, em relação às coisas espirituais, não existe o ensinamento teórico. Você não é um professor de matemática, de biologia ou de outra matéria para cá. Você ensina algo que está harmonizado com a sua vida. Então, quando Deus diz que essas palavras estão no teu coração, quer dizer assim, que você saiba o que é a palavra de Deus como pai, né? Que você valorize isso, que você vivencie isso e possa ensinar os seus filhos, tanto teoricamente, como também no seu testemunho, na forma como você manifesta isso. Por isso que seria tão interessante, só a nível de divagação, né, assim, vamos instituir um curso de teologia sistemática para os nossos pais e os nossos futuros pais da igreja, né? E seria um tipo de curso onde seria ministrado e assim, nós aprendemos isso. Qual a influência dessa doutrina no meu lar? Qual a forma, quando o próprio texto diz, né? Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás sentado em tua casa, andando no caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Tu atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso é ter a palavra de Deus no coração. É usando cada situação, cada desafio para aplicar um princípio bíblico. Enquanto eu estava meditando sobre isso, eu me lembrei que há algum tempo atrás, né, você via artigos onde as pessoas satanizavam a televisão, né, como se fosse ela culpada pela destruição dos lares. E agora alguns satanizam os celulares, os tablets, né, os smartphones. E isso é muito confortável, porém tremendamente enganoso, porque não foi o diabo que colocou a televisão na sua casa, nem foi o diabo que deu um celular, nem um tablet para o seu filho, foi você, né? Então é fácil culpar a televisão, é fácil culpar o celular, mas a culpa está em nosso coração. A culpa muitas vezes está na nossa omissão, na nossa decisão confortavelmente pecadora, né, de não lutar contra isso para o uso correto. Isso é só um adendo, né? Eu digo isso, meus irmãos, que às vezes eu percebo, né, como alguma ala, né, do cristianismo, às vezes também sataniza a Rede Globo, né?
eu não faço muito pouco uso, mas eu costumo pensar o seguinte: a igreja de Deus, ela não vai prestar conta a Deus do que a Globo produz, ou do que deixa de produzir, ou de qualquer outra emissora, ou de qualquer outra rede social. Mas os pais cristãos, eles irão prestar conta a Deus de como eles permitiram que a Globo, ou que às vezes os celulares, as redes sociais, educaram mais os seus filhos do que a realidade da lei de Deus habitando nos seus corações. Então a lei, ela traz essa consciência, para que você não ataque o inimigo errado, para que você não culpe o que está lá fora, né? Mas que a lei traz a consciência que, se isso estiver no meu coração, no dia a dia eu estarei inculcando no meu filho, em cada oportunidade que vai surgir, em cada desafio que vai aparecer, né? Um autor que eu estou lendo sobre criação de filhos, né? Ele fala sobre a importância da educação ele fala a diferença entre a educação defensiva e a educação ofensiva, né? A educação defensiva é aquela que você quer criar o seu filho numa bolha, né? A educação ofensiva é aquela que você instrui o seu filho a ser capacitado a enfrentar aquilo que ele vai ter que conviver na escola, no trabalho, na vizinhança, né? Na sociedade em geral. Então assim, você capacita o seu filho a estar armado devidamente através da palavra. Essa é a educação ofensiva. Você dá armas a seu filho para lutar, né? Às vezes a omissão é tanta que não existe nenhuma nem outra, né? Mas essa educação ofensiva, ela é importante na vida da igreja, certo? Então, voltando para o prefácio, diz: como nós sabemos disso? Nós sabemos que Deus requer de nós duas obrigações. Primeiro, a obrigação da fidelidade. Somente a Ele devemos receber como nosso único Deus. Depois, a obrigação da obediência, para guardarmos os seus mandamentos. Precisamos entender que não pertencemos a nós mesmos. A nossa vida, a nossa família foi comprada pelo sangue de Cristo. Fomos comprados por um preço precioso, o sangue de Cristo. Por isso devemos prestar absoluta fidelidade e obediência ao Deus que nos remiu para si a custo infinito. Quando nós percebemos a grandiosidade que está inserida aqui no prefácio, as implicações para o dia a dia de que reconhecer: eu sou o Senhor. E aqui eu faço também mais um adendo. Eu falo da minha experiência, do meu dia a dia. Não sei qual a realidade dos irmãos, mas irmãos, eu sinto uma falta tremenda, né, de ouvir pais reconhecendo que são incapazes de criar filhos no temor do Senhor, mas que não o reconhecimento que leva à acomodação, mas o reconhecimento que leva à humildade de clamar a Deus que os capacite. É isso. E é interessante que às vezes eu faço isso na congregação. Eu digo: irmãos, vamos orar para que Deus restaure a vocação de pai, restaure a vocação de mãe, restaure o lar. E aí um pai ora, e ora por isso, ora por aquilo outro, mas não ouça assim: Senhor, né, eu estou reconhecendo diante de Ti que eu não consigo estabelecer o Teu senhorio na minha vida e consequentemente na vida da minha casa, mas eu quero isso, Senhor, eu quero isso. Eu não sei se a realidade dos irmãos são diferentes, e eu louvo a Deus se for diferente. Se os irmãos estão acostumados a ouvir pais reconhecendo a sua incapacidade, tanto de ser esposo como de ser pai, mas não um reconhecimento, simplesmente um lamento: olha como é difícil, olha o desafio, olha o mundo que nós vivemos, né? E eu sempre repito: quando foi que foi fácil ser pai, ser esposo, administrar um lar? Nunca foi fácil. Depois da queda, nunca foi fácil. Mas nós temos que lembrar, os irmãos já ouviram falar isso, que a oração, meus irmãos, não é um recurso que Deus lhe deu para você repassar para Deus aquilo que é o seu dever. A oração é um meio que Deus te deu para que você busque em Deus a capacidade de assumir a sua responsabilidade diante de Deus, diante da família, diante da igreja.
né? Nós ofendemos a Deus quando usamos a oração como uma forma de fugir dos nossos deveres, ou como uma forma de simplesmente lamentar e não partir para a ofensiva de recorrer a Deus, a força, a capacitação que vem dele para administrar essa vocação dele. E aí, isso nos leva realmente a redefinir, né, o conceito do homem piedoso. Não é aquela pessoa boazinha, não é aquela pessoa simpática, não é aquela pessoa que nunca levanta a voz para ninguém, não é aquela pessoa que está sempre com um sorriso. O homem piedoso é aquele que treme diante de Deus, diante da sua habilidade, mas que está lutando sozinho ou na companhia dos irmãos para ser um pai piedoso. Porque essa outra piedade exterior, em que os outros elogiam, não traz santificação para o lar, não traz transformação para os nossos lares. Mas a piedade, o temor a Deus, em que o servo de Deus, a serva de Deus reconhece, essa sim faz diferença, né? Temos que redefinir o conceito de homem piedoso, de mulher piedosa, né? Como eu falei no início, em que aquele senhor alegremente assim, a minha filha é integrada na igreja porque ela tem um cargo. Não, minha filha é integrada na igreja porque ela busca criar os seus filhos segundo a lei de Deus. Eu estava num ambiente um tempo atrás, né, e uma senhora contando como vantagem, que ela trabalhava fora, e ela contava nos dedos 10 coisas que ela participava na igreja, entre comissões, deveres e tal coisa mais. Eu digo, coitada, né, coitada dessa mãe, achando que era vantagem, porque era muito solicitada pela sua inteligência, era alguém que segundo o seu esposo, era muito elogiado no trabalho, qualquer coisa que tinha em falta, alguém, olha, fulano e tal, é a pessoa mais capacitada. E eu tenho visto, irmãos, muitos filhos e filhas de Deus, com pós-graduação, com mestrado, sendo elogiados nos seus trabalhos, mas fracassarem de uma forma tremenda na criação de filhos. Sabe por quê? Porque investem tanto no conhecimento, porque dá retorno, porque dá status, porque dá um salário maior. Mas ser mãe e ser pai, olhando para o prefácio dos 10 mandamentos, não dá status dentro do mundo, não aumenta o nosso salário, e aí é onde você percebe que, de uma forma geral, como a igreja é mundana, né? Como muitos pais cristãos também estão buscando, né, a vida financeira melhor, o conforto maior, o celular mais caro, isso, aquilo, outro, mas o mais básico eles estão se esquecendo, porque eles não estão olhando para os 10 mandamentos a partir do prefácio, que diz, eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da casa da escravidão. Qual a sua escravidão? Outro dia eu estava comentando na reunião de oração, ali na congregação, e fizemos menção à parábola, né, da semeadura, em que fala dos diferentes tipos de terreno. Eu digo, irmãos, nós precisamos ler essa parábola para aplicar a nós mesmos, né? Ver que tipo de terreno seu coração é mais tendente a ser, né? Aquele que recebe a palavra e comenta, a palavra foi uma bênção, né? Que pregador tremendo, que ministração, né? Ou pela internet, ou na congregação, mas aí vem a segunda, vem a terça, vem a quarta, e a coisa vai se esvanecendo e não faz efeito nenhum. Há aqueles que, como crentes, mesmo de igreja, têm os seus corações endurecidos de tal forma, que ele ouve a palavra de Deus e não há nenhum estremecimento, não há nenhuma manifestação de temor. Está lá. Vamos ler ali aquela parábola, né, contada por Jesus Cristo, e dizer assim, Senhor, me mostre qual tipo de terreno eu me identifico aqui, né, para que pela ajuda do Espírito Santo de Deus, eu venha, né, o Espírito está trabalhando nesse terreno, tirando aquilo que é carnal, aquilo que impede que a palavra frutifique, e assim pedindo um perdão a Deus dos nossos pecados, né, e fazendo que a palavra frutifique nos nossos corações. Encerrando essa parte do prefácio, nós vamos rapidamente falar como
o prefácio, juntamente com os 10 mandamentos, se aplicam no dia a dia dos nossos lares. Quando, na segunda parte, quando é resumida, quando diz, né, ame o teu próximo como a ti mesmo. O que essa tábua exige? Uma atitude de amor para com o nosso próximo, amar o nosso próximo como nós mesmos, não somente de palavras, não somente de sentimentos, mas com atitudes, com procedimento. E aí nós vamos aplicar o seguinte: como é que eu amo o meu próximo mais próximo? Quem é o seu próximo mais próximo? Quem é que come sal com você 8 dias, 30 dias do mês, 12 meses? E como você tem manifestado que ama o seu próximo? E aí vem uma regrinha que nem sempre nós precisamos ter atenção, é que o autor desse comentário diz o seguinte: não é errado você amar a si mesmo. A declaração do Senhor implica que amar a nós mesmos é certo, desde que subordinado ao amar a Deus e em equilíbrio com amar o nosso próximo. O amor próprio só é pecado quando insubordinado. O amor por si mesmo que esteja subordinado ao amor de Deus é coordenado com amor ao nosso próximo e é realmente um dever. Vou explicar isso aqui. Nós estamos na época que é tão falada sobre a questão da busca da autoestima, né? E toda a devastação que isso tem trazido, não só no mundo, mas na igreja. Isso é bom para você, isso faz bem ao seu ego, vá atrás disso. Mas qual a aplicação, meus irmãos, de você olhar para o mandamento, olhar para o prefácio, aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, amar a você mesmo, para que você possa, de uma forma sadia, amar o seu próximo? É porque é o seguinte: quando você ama erradamente a você mesmo, isso traz um estrago tremendo no amar o seu próximo. Por exemplo, amar a si mesmo de uma forma prepotente, de uma forma exclusiva, colocando em primazia o amor por você mesmo, quem convive com você deve pagar um preço muito alto, né? Porque aqueles que amam a si mesmo de uma forma pecaminosa, né, eles querem que os outros sejam seus servos. E eu estava conversando outro dia com a senhora lá na igreja. Eu digo o seguinte: olha, não tente transformar o seu esposo à sua imagem e semelhança. No casal cristão, o dever dos dois é ajudar um ao outro, para que a imagem e semelhança que foi estragada, corrompida pelo pecado, seja restaurada pela palavra e pela oração. O que acontece quando você se ama de uma forma pecaminosa e você quer que o seu cônjuge seja igualmente a você, né? Aí, como diz um pastor, não tente criar um outro, basta você, né? Deus lhe fez assim, então basta você. Porque aquela pessoa que não se ama corretamente, né, primeiramente ela não é grata a Deus pelo aquilo que ela é, ou fisicamente, ou emocionalmente, e isso traz essa insatisfação, leva a um comportamento pecaminoso, que vai prejudicar quem está ao seu lado, esposo, esposa e filhos também, né? Há um perigo muito grande, quando nós nos sentimos a impor, né, a nossa santidade, a nossa espiritualidade para o outro, para o seu cônjuge, porque eu penso assim, porque eu quero assim, e você tem que ser, não a imagem e semelhança de Cristo, mas a imagem e semelhança minha, eu como esposo. E às vezes algumas esposas fazem isso também, né? Essa senhora que eu estava conversando com ela, né, ela tem a mania de estar sempre murmurando, porque ela acha que o seu esposo é muito paciente, é muito devagar, né? E ela quer que ele seja dinâmico tanto quanto ele, tanto quanto ela, né? E aí a coisa reverte, que ela se altera, e você vê ela dando literalmente, né, ordens de comando para ele, né, ou pelo telefone: fulano e tal, vem aqui em casa agora me buscar, que eu preciso de tal, papá. Ela é a chefe, né, porque ela quer que ele seja igual a ela. E isso também acontece em relação do esposo em relação à esposa, né? Quando ele anula, quando ele impõe tanto o seu jeito de ser, né, que termina realmente às vezes anulando o outro. Assim como também a omissão é pecado,
né? Quando você deixa que o seu cônjuge se vire na busca da conformação da imagem e semelhança de Deus. Isso é muito perigoso. Essa forma de amar pecaminosa também é terrível em relação aos seus filhos, porque a criação que você vai dar é segundo a imagem que você cultiva de você mesmo no seu coração. Não é segundo a busca de conformar-se à imagem de Cristo, o seu Redentor, mas você repassa na criação a imagem que você está construindo de você mesmo, e não de Cristo em você, né? E às vezes nós passamos para nossos filhos a prepotência, o orgulho, a autossuficiência, ou o pecado da autopiedade, da autocomiseração, né? Do coitadismo, como alguns dizem aí, né? A fragilidade pecaminosa. O que é essa fragilidade pecaminosa? Aquela pessoa que se assusta com tudo, mas não busca em Deus a capacidade de vencer os seus medos. Então, ela superprotege os seus filhos. Qualquer coisa que você vai dizer, não, olha, ele é assim por causa disso. Eu tenho uma senhora aqui, que é avó, né, a nossa vizinhança, e é interessante, qualquer comentário que você faça sobre os seus filhos ou seus netos, ela tem sempre uma desculpa para dar, né? Por quê? Porque ela faz com que a imagem que ela tem, aquela pessoa sofrida, aquela pessoa que foi sempre humilhada, aquela pessoa que todo mundo fazia pouco, então ela carrega essa imagem e ela abraça seus filhos para que ninguém diga nada, ou seus netos, não, mas ele é assim, mais assim, e começa aqueles mais que não traz nenhum benefício, só malefício aos filhos e aos netos. Então, o que eu queria deixar para os irmãos é que aprendamos a amar a Deus. Olhe para o prefácio, louve a Ele, a Deus, porque Ele é Senhor da sua vida. Louve a Ele, porque você tem consciência da servidão do pecado que Ele lhe libertou, né? E que pela ação do Espírito Santo, e que pelo senhorio de Cristo na sua vida, você está vivendo a realidade de alguém que foi liberto. E que em cada conflito, em cada problema, em cada confronto que for enfrentado como um casal cristão, que seja resolvido à luz do Deus soberano que vocês servem, que seja resolvido a realidade do senhorio de Cristo, que seja resolvido a realidade que vocês têm um coração apacentado pelo Espírito Santo de Deus no seu dia a dia. Lembrando que o próprio catecismo mostra, né, que aquilo que nós aprendemos no dia a dia, né, isso vai se fazer as devidas aplicações em cada relacionamento que vamos ter lá fora, né? E encerrando a nossa fala dessa manhã, lembrando daquilo que Deus disse a Abraão, lá em Gênesis 8, quando ele diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação na terra, porque eu escolhi para quê? Para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A promessa é que ele seria uma grande nação. Qual a primeira tarefa dele? Ordene a seus filhos. Nós não sabemos, meus irmãos, o que nossos filhos serão no futuro. Se eles ocuparão cargos importantes aos olhos da sociedade, isso cabe a Deus, né? Ou se viverão no anonimato. Mas o mais importante é que, se nós os criarmos no temor do Senhor, na realidade da redenção de Cristo, eles darão uma grande contribuição à nação, à sociedade, à cidade, à igreja, porque ele vai reproduzir. No dia que ele assumir a liderança de um lar, ele tem a obrigação, ele pode optar diferente, mas ele tem o dever de reproduzir aquilo que aprendeu, aquilo que ele presenciou do testemunho de Deus na vida dos seus pais, ordenar os filhos. Essa é a nossa tarefa. Mas encerrando e dizendo, né, que essas palavras têm que estar no nosso coração, não só intelectualmente, mas com temor. É a palavra de Deus.
E nós somos responsáveis para desenvolver esse temor. E esse temor não existe nenhum segredo, não existe nenhuma mágica, não existe nenhuma regra misteriosa. Use corretamente os meios que Deus estabeleceu. Use a oração individual e na sua casa, com a esposa e seus filhos. Ame a palavra. Deixe que seus filhos percebam que a palavra é algo importante na vida de vocês. Não somente para citar versículos, mas versículos em conversas, mas ver o temor de Deus se manifestando na sua vida. Eu já tive a oportunidade de conversar com a senhora, e enquanto conversava, eu pedi a Deus para que controlasse a irritação do meu coração, porque era aquele tipo de pessoa que ela cita a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas você não vê temor, você não vê piedade, é apenas exibição de conhecimento, de textos, a palavra de Deus diz isso, mas aquilo, papapá, porque Deus diz, papapá, mas você percebe nitidamente que não há piedade ali, não há devoção, não há temor, e isso traz um estrago muito grande aos lares, quando o conhecimento não é harmonizado com a piedade, ou quando se tenta ser piedoso sem conhecimento, que é um erro também, onde as pessoas tentam criar uma piedade segundo o que eles acham que é piedade, e não segundo o temor do Senhor nos nossos corações. Que o Senhor Deus soberanamente, pela sua graça, que é sempre presente, esteja nos levando a orar mais pelos pais, para que eles não simplesmente lamentem as dificuldades, mas que busquem em Deus a capacitação para exercer esse ministério tão tremendo, tão grandioso, porque foi estabelecido por Deus. Que o Senhor nos faça perceber o quanto nós já somos abençoados.